Terceira Era, capítulo 26, Lórien. A comitiva rumou para o sul e eventualmente eles entraram na floresta de Lórien, mas foram abordados pelos elfos de Galadriel. Os elfos deram as boas-vindas ao grupo, mas arrumaram treta com Gimli, pois nenhum anão jamais havia entrado em Lórien. Ao final da discussão, resolveram que a questão deveria ser definida pela senhora Galadriel. Porém, ordenaram que um anão fosse vendado por todo o caminho, mas Gimli se recusou. Aragorn então decidiu que todos deveriam ser vendados, sem discriminação, e assim foi. Eles seguiram floresta dentro até chegar a Lothlórien, a capital do reino élfico. Lá as vendas foram removidas e a sociedade pôde contemplar uma grande cidade de madeira, com adornos maravilhosos perfeitamente entalhados, suspensa nos topos das largas árvores de Lórien. A cidade era toda conectada por belas pontes de madeira e tudo isso foi construído com perfeição, por meio de técnicas há muito tempo esquecidas. Eles foram recebidos pela senhora Galadriel, filha de Finarfin, filho de Finwë, o primeiro dos Noldor. Junto com ela estava seu marido, Celeborn, e os dois deram as boas-vindas à comitiva. A sociedade passou alguns dias em Lórien, cicatrizando as feridas deixadas pela morte de Gandalf. Graças ao poder de Nenya, o Anel da Água, as habilidades de Galadriel foram maximizadas e isso permitia que as fronteiras de Lórien fossem sempre seguras. Galadriel era uma das elfas mais antigas que ainda andava sobre a Terra-média, e sua sabedoria alcançava conhecimentos desde o tempo das árvores de Valinor. A senhora élfica ensinou muitas coisas para os hobbits, especialmente para Sam, que era fascinado pelos elfos. Ela mostrou muitas coisas belas para Sam, coisas há muito esquecidas no mundo atual. Graças ao poder de Galadriel, naquelas terras se encontrava um pedacinho da antiga Beleriand. Lórien parecia ter parado no tempo, um cenário das grandes histórias da Primeira Era. E foi nessa terra, que refletia um passado onde elfos e anões ainda eram amigos, o nascedouro de uma amizade incomum entre Legolas e Gimli. Essa foi a primeira amizade verdadeira entre um elfo e um anão desde os tempos em que os anões de Beleghost assassinaram o rei Thingol pela Silmaril. Naquela floresta, todos os problemas pareciam ter ficado no mundo lá fora, e os corações de toda a comitiva estavam mais leves. Nenhum deles queria deixar Lórien, nem mesmo Gimli, que ficou encantado com toda a beleza de Galadriel e sua terra. Quando chegou a hora de partir, Galadriel presenteou a comitiva com capas élficas e barcos para que descessem o rio até Minas Tirith. Ela também deu presentes individuais para cada um deles baseados em sua personalidade. Para Frodo, Galadriel deu o artefato feito por Celebrimbor, que imitava a luz das Silmarils, a Estrela da Tarde, que é uma referência a Elendil, que de fato é a Estrela da Tarde. Para Aragorn, ela deu a pedra élfica Elessar, a qual Gandalf trouxe de Valinor quando veio à Terra-média, e disse para que Galadriel a entregasse para aquele que ela achava que traria cura e renovação ao mundo. Mas para Gimli ela apenas perguntou com um sorriso que presente poderia um anão receber dos elfos. Com muita relutância e vergonha, Gimli pediu apenas um fio do cabelo de Galadriel, pois para ele, a Senhora de Lórien era mais bela do que qualquer joia que existia nesse mundo. Galadriel então lhe deu 3 fios do seu cabelo, e com isso, a Sociedade do Anel partiu de Lórien com o coração pesaroso em deixar aquele lugar. Eles seguiram nos barcos rio abaixo e atravessaram um Argonath, que foi um monumento construído por Minalcar, o 19º rei de Gondor, em 1248 da Terceira Era. Então eles chegaram às Cataratas de Haurus. Eles então colocaram os barcos na margem oeste do rio e acamparam. Em dado momento, Frodo havia se afastado para caminhar um pouco e Boromir havia ido atrás dele. O Homem de Gondor então pediu que Frodo lhe desse um anel para que ele pudesse defender o seu povo. Frodo se recusou, mas Boromir, que havia sucumbido às sombras por influência do Um Anel, tentou tomá-lo à força. Frodo colocou então um anel no dedo e conseguiu escapar. O Hobbit fugiu para o alto de uma colina, mas Aragorn conseguiu encontrá-lo. E para Aragorn, Frodo disse preocupado que a escuridão havia tomado Boromir e que ele achava que ela tomaria todos os outros antes que eles chegassem a Mordor. Ele dizia que não poderia arriscar que um anel destruísse toda a sociedade e que ele não poderia continuar a sua missão com seus companheiros. O Hobbit contou a Aragorn que estava com medo de tomar essa decisão, mas ele precisava. Frodo deveria ir sozinho a Mordor e destruir um anel. Com pesar, Aragorn concordou e deixou que o Hobbit fosse. Enquanto isso, o acampamento era atacado pelos orcs de Saruman. A comitiva inteira engajou em um combate terrível enquanto Frodo tentava fugir. Sam,
conhecia seu patrão melhor do que todos os outros, já sacou o que estava acontecendo, então ele resolveu voltar aos barcos. O arco de Legolas cantava incessantemente, o machado de Gimli girava para todos os lados e a espada de Boromir cortava cabeça atrás de cabeça. Aragorn lutava para alcançar seus companheiros, mas os orcs estavam por toda parte. Boromir defendia sozinho Merry e Pippin, enquanto tocava sua corneta de guerra chamando pelos companheiros, que não conseguiam alcançá-lo. Ele foi alvejado pelas flechas inimigas e perfurado por suas espadas. Boromir lutou até os seus últimos momentos como um valoroso capitão de Gondor, e morreu levando muitos orcs consigo. Merry e Pippin até tentaram resistir e lutar, mas foram capturados. A missão dada aos orcs era capturar os pequeninos vivos, pois um deles possuía algo de muito valor para Saruman. Quando a comitiva finalmente alcançou Boromir, ele fez Aragorn prometer que voltaria a Minas Tirith e lideraria Gondor para a vitória. Enquanto isso, Sam encontrou Frodo e afirmou que iria acompanhá-lo de qualquer jeito. Frodo não aceitou, mas se insistiu até o fim, até que o portador do Um Anel consentiu quando viu que seu amigo não mudaria de ideia. E assim, a Sociedade do Anel chegou ao seu fim. Aragorn, Gimli e Legolas colocaram o corpo de Boromir em um barco junto de seus pertences e deixaram que o rio levasse até Minas Tirith. Eles decidiram caçar os orcs que capturaram Merry e Pippin, que por sua vez estavam indo para Isengard, passando pelo reino de Rohan. Eles perseguiram sua presa por muito tempo, até que, eventualmente, uma tropa de cavaleiros de Rohan os encontrou. Esse era Elmer, sobrinho do rei Théoden, que informou a eles ter derrotado um grupo de orcs na noite passada. Quando Aragorn perguntou se havia 2 pequenos com um grupo de orcs, Elmer disse que não havia deixado ninguém vivo. Os 3 companheiros então foram até uma pilha de carcaça de orcs na borda da floresta de Fangorn, e ali procuraram por pistas. Com suas habilidades de guardião, Aragorn mandou um CSI e descobriu que Merry e Pippin haviam se soltado e entrado na floresta, mas já estava anoitecendo, então eles decidiram acampar ali. Durante a noite, um velho encapuzado se aproximou dos companheiros e eles ficaram apreensivos, pensando que talvez fosse Saruman. Então, Aragorn disse: "Se aproxime, temos comida e uma fogueira para dividir." Mas como mágica, o velho desapareceu na escuridão da noite. No dia seguinte, eles entraram em Fangorn à procura de seus companheiros. E enquanto eles adentravam mais ao fundo ainda na floresta, viram novamente um velho encapuzado entre as árvores. O velho estava falando sozinho, como se estivesse perdido em pensamentos. Aragorn cochichou para Legolas e Gimli que com certeza aquele era o mesmo velho da noite passada e provavelmente era Saruman. Falou para que sacassem as suas armas e não deixassem que ele fale, pois sua voz era sua força. Os 3 então avançaram para atacar, mas a espada de Aragorn esquentou em sua mão como se estivesse sendo temperada, e ele largou ela no chão. O arco de Legolas se partiu e o machado de Gimli automaticamente ficou cego. O velho então jogou para trás os trapos que vestia e, emanando uma luz branca que ofuscou a visão dos companheiros, começou a falar. E a voz era de Saruman, porém mesclada com outra. "Estou procurando por 2 hobbits, não é? Eles passaram por aqui antes de ontem e encontraram alguém que não esperavam. Mas não se preocupem, eles estão bem." A luz então se abrandou e eles viram Gandalf trajando uma roupa branca como as nuvens, e todos se curvaram quando Aragorn exclamou o nome dele. "Gandalf, sim, é como costumavam me chamar. Gandalf o Cinzento está morto. Agora sou Gandalf, o Branco, e volto a vocês nesta hora de necessidade. Eu larguei a maconha e não sou mais um hippie que usa trapos cinzentos. Agora sou branco, sou Saruman. Ou pelo menos como Saruman deveria ter sido." E Aragorn questionou: "Mas como? Nós o vimos cair." E Gandalf disse que sim, que ele havia caído nos abismos do mundo com seu inimigo, e que os 2 alcançaram a escuridão absoluta nos túneis de Utumno, que, caso você não se lembre, é a primeira fortaleza de Morgoth na Terra-média, no subterrâneo, na época das lamparinas dos Valar. Lá, o mago duelou com o Balrog de Morgoth e o derrotou. Ele viajou bastante por aquelas partes, onde até o tempo é deturpado, e viu todo tipo de criatura horrenda que vive no centro da Terra. Até que finalmente ele ascendeu e escapou da fortaleza esquecida de Morgoth. Daí Aragorn questionou por que ele não falou isso tudo ontem, né, quando ele apareceu lá no acampamento da galera. E o Gandalf falou que não era ele, era Saruman, que ele anda por aí disfarçado de um velho andarilho praticando suas artimanhas.
Mas agora, o mago disse que era hora de ir até Edoras, demandar uma audiência com o rei Théoden. When the cold of winter comes, starless night will cover day in the veiling of the sun. We will walk in bitter rain, but in dreams. Yo, sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje nós vamos falar de Galadriel e Celeborn. Galadriel era a quarta filha do príncipe dos Noldor Finarfin, com a princesa dos Teleri, Eärwen. Seu nome de batismo era Artanis, que significa nobre mulher. Ela nasceu em Aman, e é dito que seu cabelo capturou um pouco da luz das árvores de Valinor e por isso tinha um tom único mesclando prata com ouro. É dito também que foi ao ver os cabelos de Galadriel que Fëanor teve a ideia de capturar a luz das árvores em uma joia, assim criando a Silmarils. Galadriel veio à Terra-média com Fëanor, mas não participou do fratricídio de Aqualonde, atravessando o Helcaraxer com seu tio Noldor Fingolfin, até chegarem em Beleriand. Chegando lá, Galadriel e Finrod, seu irmão, ficaram sob o cuidado do seu tio Thingol, que era um Teleri, no reino de Doriath, onde ela conheceu seu marido, Celeborn. Porém, o casal não teve grandes participações nas guerras de Beleriand e sobreviveram à queda de Doriath, se refugiando na ilha de Valar aos cuidados de Círdan, o Elfo dos Portos. Eles sobreviveram ao terceiro fratricídio e à Guerra da Ira, se mudando para o recém-fundado reino élfico de Lindon, sob o comando de Gil-galad. Após algum tempo, eles se mudaram para Eregion e viveram ao lado de Celebrimbor, um primo distante de Galadriel. Lá, eles presenciaram a feitura dos Anéis de Poder pelas mãos de Celebrimbor e Anatar, o belo disfarce de Sauron. Após algum tempo, Galadriel e Celeborn se mudaram para a floresta de Lórien e viveram com os Elfos da Floresta sob o comando do Sindar Amdir. Em Lórien, Galadriel e Celeborn tiveram uma filha, Celebriant, e foi também nessa época que Galadriel recebeu um dos 3 Anéis de Poder, o Anel da Água, Nenya. Celebrimbor havia enviado os anéis para Gil-galad em Lindon e também Nenya para Lórien para que Galadriel tomasse conta. Logo após isso, Sauron atacou Eregion e assassinou Celebrimbor. E após o ataque de Sauron, Celeborn começou a fortificar a floresta de Lórien. Um anel governaria todos os outros, então os elfos não o utilizavam. Um conselho então foi formado em Rivendell, composto pelos principais elfos da Terra-média para discutir o que fazer com a ameaça vinda de Mordor. E foi nesse encontro que Elrond conheceu e se apaixonou por Celebrian, a filha de Galadriel e Celeborn. Nesse conselho nasceu a última aliança, que marchou para Mordor e derrotou Sauron, porém Amdir, o rei de Lórien, foi morto neste combate. Um anel foi perdido, e então Galadriel começou a utilizar o seu anel de poder para proteger e preservar a floresta de Lórien. Com a morte de seu rei, ao contemplar todo o poder de Galadriel e seu anel, os elfos de Lórien tomaram ela e Celeborn como seus líderes, e lá os dois passaram a governar. Como senhores de Lórien, eles transformaram a floresta em algo mais glorioso do que jamais havia sido, e lá mantiveram seu povo seguro por muito tempo. Em Lórien, eles receberam a Sociedade do Anel em sua jornada, e também receberam Gandalf, após ele ter escapado de Utumno, e foi Galadriel quem lhe deu seus mantos brancos e seu novo cajado. Durante a Guerra do Anel, a floresta de Lórien foi atacada 3 vezes por orcs vindos de Dol Guldur, mas pelo poder do Anel de Galadriel, eles foram derrotados. Então, após a derrota definitiva de Sauron, Celeborn liderou um ataque a Dol Guldur e com o poder do Anel de Galadriel, purificou o lugar, anexando aquela parte da Floresta das Trevas ao reino de Lórien. No início da Quarta Era, ela abandonou seu marido Celeborn e retornou a Aman, junto com os outros portadores dos Anéis de Poder. Algum tempo depois, Celeborn também deixou a Terra-média e eles se encontraram de novo, no extremo oeste do mundo, além do mar.